eu lancei aqui o repto aqui ao nosso amigo Miguel e, epá, ele tem sempre aí uns trabalhos interessantes para apresentar e na sequência do trabalho associativo fui gravá-lo. Epá, e tinha que ser assim. Agora eu ainda não tinha isto a gravar, agora vou pôr a gravar. Recording in progress. Novamente, boa noite a todos. Ahm, epá, foi uma ideia que até partiu do Miguel, esta dos radioamadores e inteligência artificial. É um tema interessante e, e se calhar o tema até pode ser ainda mais abrangente. Os radioamadores, a inteligência artificial ou os macanudos e a inteligência artificial. Eu acho que as comunicações e a inteligência artificial é muito abrangente. Mas de todas as maneiras, olha, vai ficar contigo, Miguel, e força aí, vamos ver mais uma noite interessante. É isso, pronto, vamos a ver se esta noite fica na história, ou pelo menos fica um bocadinho na memória de cada um. Portanto, começando, o que é que eu aqui vou explicar? Para já vou falar de inteligência artificial no geral, porque alguns já vivem com isso, outros vão ter que viver com isso, e portanto o melhor é falar do que ela é e o que ela pode vir a ser. Por outro lado, depois vou mostrá-la com uma aplicação mais concreta que pode dar jeito, está aos macanudos ou aos radioamadores, enfim, quem gosta de rádios, de antenas e fios, num projeto que se chama RF Master GPT. Portanto, toda a gente conhece o chat GPT, veja, também há o RF Master GPT, ou pelo menos eu tento que aquilo responda a perguntas sobre estas matérias dos radioamadores. E depois vou mostrar-vos aqui alguns casos práticos. Portanto, não adormeçam pelo caminho, eu prometo que serei breve, quaisquer 4 horas dá para fazer isto, penso que é o costume, mas não, será menos tempo e eu acho que vão gostar depois do fim disso. Mas eu começo com uma pergunta, portanto estão aqui algumas pessoas, e tenho duas perguntas para começar, só para poder enquadrar quem é que eu tenho à frente. Quem é que já usou o chat GPT pelo menos uma ou duas vezes na vida, nem que seja para olhar para aquilo e nunca mais usou? Também não sei como é que Eu? respondem, mas não tem câmera. Eu posso já responder, já usei e ainda uso o ChatGPT. É uma preciosa ajuda a nível de programação. Qualquer tipo de linguagem, alguma dúvida que tenhamos, mais que não seja, aponta no caminho correto para a resolução. Uso com frequência. Eu uso o Copilot da Microsoft com frequência diariamente. Mais? Quem é que quer dizer alguma coisa? Eu nunca usei, Ok, que eu saiba. Eu já usei para ver o que é que aquilo fazia. ok. Tudo bem. Bom, o que eu queria ver está aqui, que é, já há muita gente, e obviamente radioamadores, pessoas que usam o chat GPT ou a nível profissional ou a nível particular, ou seja, com formas aquilo dá muito jeito. Aquilo é assustador. E portanto, se é assustador agora, daqui a um tempo vai ser bem pior. Quem nunca usou vai com certeza usar, e isto pode ser também este início para perceberem "Pá, isto afinal é giro, afinal é útil, e uma vez começando a usar, vão perceber que há tantas potencialidades e é um bocadinho desse apetite que eu também aqui vos trago hoje, obviamente no âmbito das radiocomunicações. Portanto, quem começou a mexer no chat GPT, embora existem outras coisas, pode ser o Bing da Microsoft ou o Copilot, ou, enfim, há uma série deles que aparecem com várias formas e feitios. E quando eu digo que é quase que impossível um dia não usarmos o GPT ou a inteligência artificial, porque ela vai sendo incorporada nas ferramentas que nós já usamos, no e-mail, no Word, no Excel, no programa de desenho, no site, naquilo que for. A certa altura há de ser difícil encontrar uma coisa que não use a inteligência artificial. Só para terem uma ideia, eu quando fiz um logo, que vão ver a seguir, do RF Master, que é redondo, quem é que fez o logo? Foi a inteligência artificial. Mas fez numa imagem que é um retângulo. Tinha um fundo que era bege. E quando eu precisei do logo redondo, que não queria ter fundo, o
que é que toda a gente faz? Vamos a um programa de desenho, carregamos a imagem e há até lá uma ferramenta que permite selecionar o fundo, faz uma máscara, depois apagamos e aquilo torna-se transparente. Mas como eu não tinha o Photoshop à mão, naquele computador, fui a uma outra ferramenta online que costumo usar e não estava a encontrar aquela ferramenta que permite fazer isso. Então fui a outro programa que já usava há mais tempo e a ferramenta estava lá. E antes mesmo de eu utilizar, estava uma caixinha de texto em baixo que dizia: digita aqui a função que quer executar. E eu simplesmente disse-lhe: o logo redondo, com no fundo tal, quero que retires o fundo para ficar transparente. E aquilo fez tudo sozinho, eu não selecionei nada. Portanto, este é um exemplo de que, quer queiramos ou não, isto vai ser o futuro. Ponto final. Portanto, mais vale apanharem já esse barco antes que ele fique mais para trás e depois, olha, depois já foi. Quem já usou provavelmente começou a ouvir falar do chat GPT na versão 3.5, que é de borla, as pessoas utilizam, embora aquilo não dá para usar a noite toda, porque chega um ponto, quem não pagou não pode brincar mais. Mas aquilo dá muitas respostas, dá muito tempo, e as pessoas habituaram-se, grande parte delas, a usar o chat GPT, o 3.5. E depois veio o 4. E o que é que vem a seguir ao 4, o 5, o 6? Não, por acaso não foi assim. Mas só para dizer que existe uma evolução muito rápida. E quando apareceu o GPT-4, que era muito melhor que o 3.5, por sua vez havia de ser melhor que o 3 e por aí fora, dá-se uma mudança que para mim foi extraordinária e que foi também um dos motivos de eu estar aqui hoje, é que a seguir ao 4 veio o 4O. 4O, mas que é isto do O? O 4O, o O é de Omni. Ou seja, nós estávamos habituados a teclar com o chat GPT e ele respondia. Havia umas aplicaçõezinhas, até que se punham no browser, que permitiam receber a voz, transformavam a voz em texto, e o texto era enviado ao GPT e ele depois respondia. E alguns até respondia com voz. Portanto, era giro, digamos que era quase que o sonho de todo que é radioamador que gosta de falar ao microfone, que é poder falar com a máquina. Pelo menos eu, quando era miúdo, víamos aqueles filmes de ficção científica que falavam com a máquina, era tudo o que nós queríamos fazer, era falar com a máquina, mas não dava. Naquele tempo, isso era impossível. O 4O, que se chama Omni, tem precisamente a voz e a imagem. Então imagine um GPT, supostamente inteligente, já vão perceber que não é bem inteligente, mas passa bem por isso, mas que agora ouve e vê. E então levanta-se aqui outras questões. Então, mas eu já posso utilizar isto de outra forma, porque já não tenho que lhe escrever, já só tenho que conversar com o GPT. Então, se eu converso com o GPT, a minha interação é totalmente diferente, porque eu posso simplesmente falar, eu até posso ir a conduzir ou estar a fazer outra coisa qualquer e digo-lhe: olha, procura-me aí na internet o que é que eu quero encontrar sobre isto. Ou aquele típico exemplo da receita de culinária. O que é que eu posso fazer com isto, isto e isto? Eu usei no outro dia para a coisa mais simples, para uma queimadura, já não me lembrava qual era o medicamento, tinha aqui alguns medicamentos e perguntei-lhe: olha, é este ou é este? E ele diz-me: ambos dão, embora um dê melhor para isto e outro dê melhor para aquilo, e começou para ali a descrever os componentes e o que é que era, e eu fiquei a saber. Claro que isto é algo que nos vai acompanhar todo este tempo, que é acreditar piamente que o que a máquina nos está a dizer não é uma boa ideia. Ali acredito que aquilo era mais ou menos científico e não teria muito que saber, mas há muitas coisas que nós não podemos simplesmente acreditar que o que a máquina está a dizer é verdade. Nós, como radioamadores, percebemos claramente quando há algumas coisas que são técnicas, a máquina não consegue dizer. Há aqui uma outra questão que também quem já usa já sabe, mas quem está a entrar nisto pode achar que isto é tudo fantástico, mas traz este problema de não sabemos se é verdade o que diz, e ainda mais, a máquina, a inteligência artificial, o ele ou ela, nunca sabem como é que a gente se dirige, diz sempre com um grande grau de certeza e de satisfação que a resposta é aquela. Às vezes até explica, mesmo que errado. Portanto, não é uma coisa assim tão simples. Hum, pronto, para não estar muito maçador, porque não viram nada até agora, e isto assim só a seco não tem grande piada, eu queria partilhar aqui o ecrã, se me lembrar como é que isto se faz. Hum, Portanto, quem é que me dá uma dica de como é que isto está aqui em baixo?
Partilhar tela, certo? E no partilhar tela há de ser este. Uau, está no site da RRLX, porque será? Porque eu vim aqui ver uma coisa. E agora gostava que isto encolhesse, porque senão eu não vejo o que está aqui. É que me pode dizer como é que esta barra preta vai para cima, que vocês não veem, mas eu vejo, que eu quero chegar à parte de cima do ecrã. Isso é muito incomodativo, eu já partilhei, é uma chatice essa barra. Está sempre à frente Dá das para coisas. mudar, até já mudei, já mudei. Tudo bem. Portanto, agora tenho que tirar a barra que ela está aqui à minha frente. Portanto, eu estou dentro de um GPT, para quem conhece o chat GPT, vê aqui à esquerda a janela do chat GPT, normalíssimo, em que aqui em cima temos os vários modelos de GPTs possíveis, neste momento é o 4O, mas existem mais coisas, e o O1 Preview. O O1 é uma coisa que eu vos vou falar a seguir ao O. Mas primeiro vamos ficar no O. Primeiro vamos ficar no G4O. E aquilo que eu fiz do tal RF Master, que está ali, é feito com base no GPT-4O. Por Miguel Santos, olá, eu sou RF Master, estou aqui para ajudar. Pronto, é uma pretensão de conseguir ajudar. E aqui a ideia era que, para quem já usou o chat GPT, sabe que aquilo responde a imensas matérias. Só que há muita coisa que não sabe. Se lhe perguntarem quais são os repetidores em Portugal, aquilo dá 4 ou 5 e depois mais nada. E se lhe perguntarem uma série de coisas sobre Portugal, não sabe. Mas se perguntarem o que é a RRLX, é possível. Porque como já existe há uma data de anos, o GPT já embebeu praticamente tudo o que encontrou na internet. A questão é que quando nós alteramos os dados, ele não apanha logo isso. O que me levou a ter maior interesse, e acreditem que eu experimentei várias plataformas, e foi um projeto que já começou há um ano atrás, eh, eu comecei a ter interesse por estes GPTs quando eu lhe pude dar a minha matéria. Ou seja, em vez de utilizar aquilo que o chat GPT já sabe e diz, eu dei-lhe os meus fecheiros em PDF, em PowerPoint, naquilo que foi. PowerPoint não dá, eu disse mal. Mas pode ser em Excel ou fecheiros de texto, até dados estruturados em XML ou CSV. Portanto, ele consegue ler essa matéria e eu, se conseguisse, impedia-o de responder com aquilo que o GPT acha. Eu queria que ele responda com base na matéria que eu lhe dei. Isso não é inteiramente possível, porque eu posso impedi-lo de ir à internet, portanto, ele não vai mais à internet, mas ele, quando foi criado, já traz todo esse conhecimento que lá vem dentro. Eu não consigo expulsar isso lá de dentro. Digamos que não consigo torná-lo amnésico para sempre. Mas consigo-lhe dar os meus textos e ele responde com base na minha informação. Mas se não tiver cá, ele tem tendência a buscar outras coisas ou até a complementar as minhas respostas. Portanto, o objetivo deste RF Master GPT foi eu dou-lhe a informação que eu entendo que é válida e, portanto, as respostas mais completas e mais válidas estarão aqui e não no chat GPT normal. Claro que isto é um trabalho em curso, portanto não vai ter fim, eu faço isto neste momento sozinho e aceito sugestões do que é que deve estar aqui. Portanto, tão simples como. Agora estou aqui um bocado em dúvida se lhe faço já uma pergunta. Vou só fazer aqui outra coisa primeiro, que é mais fácil para enquadrar-se neste, parece muito seco. O site é este, do RF Master GPT. Portanto, o site é www.rfmaster.pt e, no fundo, lá está o tal logo que era retangular e que agora é redondo. E no fundo isto que é inteligência artificial de serviço das radiocomunicações, blá blá blá, assistente de 24 horas, cálculo de antenas, distâncias, lista das estações e dos radioamadores, e, enfim, uma panóplia de coisas que está aqui. Mas o importante que vos queria mostrar aqui é, se conseguisse tiver esta janela de sítio, é onde diz o projeto. Porque no fundo aqui é que está o resumo do que eu quero fazer. Não vos vou ler isto tudo, mas há aqui quando tudo começou, que foi há um ano atrás, e principalmente esta parte que é a motivação. O que é que me levou a fazer isto? Porque eu já fazia conteúdos para sites, tem um canal do YouTube, mas depois descobri ao longo do tempo isto. É que as pessoas não suportam textos longos, preferem explicações curtas ou vídeos.
Daí o grande sucesso dos vídeos, até dos TikToks, coisa onde eu nunca meti, nem pretendo, mas já ninguém tem muito tempo para ler o manual, estudar a matéria, as pessoas querem, como é que faço isto, como é que faço aquilo? E depois vão aprendendo com esses exemplos, mesmo de forma incompleta, mas é muito melhor do que nada, e é o que as pessoas procuram. Portanto, tinha que ser uma coisa mais concreta e imediata, que eu tentei fazer com os vídeos. Depois, nas redes sociais, há muita informação errada e muito lixo, o que dificulta a aprendizagem. Isto é o que mais me chateia nas redes sociais. É que não há nada que seja organizado, porque aquilo é de propósito, sim, é uma rede social. A gente vai postando coisas, vai partilhando, vai dizendo, aquilo é um mar de trabalhos, e quando nós queremos ir lá à procura de alguma coisa, nunca se encontra, porque aquilo não é para ser organizado, aquilo é para viver o momento. E quanto pior, melhor. Normalmente é isso. Então, quem entra no hobby, como é que vai fazer? Entra nas redes sociais. Qual é a primeira coisa que encontra? Que é o Baofeng para comprar. E depois compra. E só depois de ter aquilo e de ter uma data de coisas erradas é que vem a descobrir que afinal há outras coisas. E começa a fazer as perguntas do costume. Normalmente é depois para que é que aquilo serve e como é que lá põe as frequências dos bombeiros, por exemplo. Então, a ideia é não sofrer com este mal das redes sociais e dizer agora está tudo num sítio só, que é neste GPT. Está tudo mas escondido, porque não é um livro para ler, mas também não interessava nada porque as pessoas não iam ler. Portanto, perguntam, seja teclando ou seja por voz, e a máquina há de responder, e há de responder, e há de responder. É que as perguntas são geralmente sempre as mesmas quando alguém entra no hobby. Quando apanhamos alguém que chegou agora, tem as mesmas perguntas que quem tinha chegado há um ano, só que o que chegou há um ano já vai lá à frente. E o que chegou agora, por natureza das coisas, está a fazer as primeiras perguntas novamente. E era muito exaustivo estar a dar sempre as mesmas respostas. E muitas vezes o que eu dizia, olha, eu já respondi isso em vídeo, toma lá um vídeo, ou toma lá dois vídeos. E aquilo até ajuda. Tenho tido imensas pessoas que agradecem os vídeos e que aprenderam, que leram aquilo. Mas a questão é, e os que não veem os vídeos? Pronto, a questão é essa. Então lembrei-me de fazer o GPT para que quando alguém entra no Hobbies, olha, está aqui uma ferramenta onde tu podes fazer as perguntas que entenderes e o que não estiver lá vai-se pondo com o tempo. Portanto, eu estou a dizer que apenas eu pus a matéria lá dentro, porque foi um projeto que eu comecei, mas eu aceito sugestões e se alguém me quiser enviar um texto bem estruturado sobre uma matéria, que tenha sentido, obviamente, eu coloco lá. Embora para o GPT a matéria tem que estar muito concisa e estruturada de uma determinada maneira. Eu já vos vou explicar porquê. E depois, determinando que os vídeos consomem imenso tempo, acho que a maior parte das pessoas não tem noção de quanto tempo demora um vídeo a fazer. E eu tenho muitas coisas para fazer na vida, e por muito que gosto dos rádios e de ajudar as pessoas e de fazer os vídeos, o dia só tem 24 horas. Portanto, achei que o fazer um GPT era uma maneira de ajudar mais pessoas, ter mais matéria sem ter que fazer 1 milhão de vídeos. Por outro lado, cada vez que alguém faz uma pergunta da qual eu já fiz um vídeo, o GPT recomenda esse vídeo. E no fim, a diferença deste RF Massa para o chat GPT foi basicamente o que eu já vos expliquei. O chat GPT traz um conhecimento base de tudo, que é excelente, mas não é bom nestas coisas, ou na maior parte destas coisas não é, porque não conhece a realidade do país, não conhece determinados pormenores. É tão simples como para o pessoal de CV vai perceber o que eu digo, que é, se perguntarem qual é o canal de chamada em CV, ele diz que é o 9. Pronto, quando é o 11. E insiste que é o 9. Portanto, ele nunca ouviu falar do canal 11 como canal de chamada. No RF Massa, ele vai dizer que é o 11, naturalmente, porque eu disse que era o 11. E então está aqui a grande diferença, não é que o chat GPT já não seja bom e fazer cálculos de antenas e tudo mais, ele vai ser praticamente o mesmo do que aquele que é o RF Massa, mas depois há muita matéria própria de Portugal e uma série de coisas que agora vos vou mostrar que só funcionam no RF Massa. Portanto, está aqui o site para procurarem. Antes de passar à frente, só explicar que há aqui uma série de menus que dizem este é o registro de estações. Isto ainda está muito feito para CB e não tanto para rádio amador. Portanto, isto é um trabalho em progresso. Em que tenho, se houver, aqui tanto faz, pode ser uma estação de CB como de rádio amador. No fundo, o que isto interessa é dizer quem é que eu sou. Se é o primeiro registro, qual é o meu nome, qual é a cidade, qual é o meu local, qual é a estação de CB, que modos é que eu tenho, se tenho indicativo de PMR, se sou rádio amador, qual é o meu e-mail, se é facultativo, etc. Porque a matéria que
o RF Master GPT conhece é que entrou filtrada por mim. Portanto, não há maneira de pôr lá nada diretamente sem que eu veja, neste momento. E se existirem uma lista de estações de CB ou de rádio amador, ou seja, o que for, dá para fazer uma série de cálculos e uma série de coisas engraçadas que eu vos vou mostrar assim. Por isso é que isto existe. Da mesma maneira que existe o registro de escuta em CB, em PMR, em rádio amador. Rádio amador tenho dúvidas que isto alguma vez vai ser muito utilizado, mas no CB sim. Ou seja, as pessoas chegam aqui e dizem eu sou a estação tal e escutei aquela e a outra e a outra e em cada. E isto serve para eu mais tarde poder perguntar simplesmente ao GPT quem é que eu escutei no dia tal, ou no canal tal, ou quem é que me escutou a mim, desde que as pessoas obviamente lá ponham. Isto pode parecer muito simples, mas ajuda-me a perceber a que distância estão as pessoas que me escutaram, por exemplo. Enfim, não quero perder muito aqui, porque o objetivo é falar de inteligência artificial e não destes registros. E voltando aqui à homepage, é aqui este icon, embaixo à esquerda, que se eu clicar aqui, ele o que vai fazer é, ele vai-me redirecionar para o site do chat GPT. Portanto, eu não fiz um programa, eu estou a utilizar o próprio chat GPT. Este é o site do chat GPT. Esta foi a maneira simples, gratuita, de fazer a coisa. Esta é a primeira fase, que é, vocês têm no vosso este chat GPT e vão ter em baixo o RF Master GPT e dá para pô-lo aqui na lista para virem cá diretamente, sair ao site. Podem vir aqui diretamente. Portanto, se estiverem no chat GPT é aquilo que já é, no RF Master é aquilo que eu determinei que fosse, e esperemos que funcione e que seja uma grande coisa. Assim, não há nenhum software a instalar, porque é um site. No telemóvel é a aplicação do chat GPT que naturalmente já teriam e facilitou-me a vida, que não tive que fazer nenhuma aplicação. Por outro lado, se eu tivesse que fazer a aplicação, o que valia como aqueles créditos que a pessoa tem para poder fazer algumas perguntas e que depois terminam, porque quando a subscrição é gratuita, teria que ser tudo da minha conta e era uma coisa muito complicada e iria custar dinheiro. Aliás, tenho a noção de que o futuro é todas estas inteligências artificiais, mas de uma forma ou de outra está lá dinheiro escondido, porque tudo aquilo custa dinheiro. Aquilo não é como um site que está lá num servidor, aquilo custa dinheiro por trás. E então, a maneira fácil, barata, grátis, foi fazer desta maneira. No futuro será feito uma app para telemóvel, obviamente com outras funções, etc. Mas não é esse o objetivo. Portanto, voltando agora aqui. Onde é que eu tinha isto? Ah, pode ser isto. Portanto, aqui o RF, eu já tinha um aqui aberto. Tenho agora aqui a minha janelinha de sítio. Alguém tem alguma questão até agora? Antes de eu me pôr aqui a teclar coisas? Ok, força. É que eu não estou a ouvir nada. Siga, siga. Está tudo, está impecável. Está impecável? Eu vou ver, tenho o ecrã encolhido, vi só uma mão no ar. Pronto, estamos aqui no RF Master e, portanto, isto é a coisa mais simples do mundo em que se eu vamos aqui perguntar coisas sobre rádio amador. Vamos agora. Há um rádio amador que está aqui registado, que é se eu não me esqueci, é o CR7BNR. Onde está a estação CR7BNR? Até escrevi mal estação, mas ele vai perceber. Figueira da Foz. Os modos da AM, os modos todos. E disse, pá, isto não é grande coisa, qualquer base de dados faz isto, não é? Portanto, agora, a minha estação, que é o IACT1 Delta Yankee Tango. Eu já nem lhe disse. E a estação? Ela sabe, percebe que eu estou a falar no contexto da estação, e, portanto, a estação tal, Miguel Santos, conhecido por isto, tal, 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 opera em Lisboa e também. Okay. Considerando CT1 Delta Yankee Tango em Lisboa, a que distância está de CR7BNR? Portanto, agora aqui já começamos com um conceito que é mais vago. Eu não lhe perguntei qual era a distância de Lisboa até à Figueira da Foz. Perguntei qual é de CT1 Delta Yankee Tango, embora eu disse que é em Lisboa, porque senão ela podia achar que eu estava em Tomar,
eu tenho os dois sítios. Qual é a distância? Ela diz para calcular a distância, tal, onde se encontra a estação CT1 Delta Yankee Tango CR7BNR, respectivamente, é possível utilizar uma estimativa geográfica, porque ele não sabe a morada concreta. A distância em linha reta, porque as ondas de rádio vão a direito. Se quando faço a pergunta e digo que são estações, seja de rádio amador ou de CB, ela sabe que isto não é para ir pela estrada, as ondas de rádio vão à direita. Então fiquei a ter uma ideia, que está mais ou menos entre 180 a 200 quilómetros. Que eu podia não saber. Que distância é que está a estação tal? Para não ir à procura, para não ir ao mapa. É um bocado assim. Mas posso até perguntar, e se eu quiser ir lá de carro? Ia escrever mal. Lá de carro. Exatamente, a distância rodoviária é de cerca de 190 a 200 quilómetros, dependendo do trajeto que escolhes, o percurso mais comum envolve a A1, etc. E agora está-me a falar do trajeto, que é natural. E até me diz a estimativa é 1 hora e 45 minutos, a 2 horas. Portanto, esta é realmente a grande utilidade de um GPT, porque isto eu escrevi, mas eu podia estar a conversar, que já também vamos ver isso a seguir. Portanto, com base em informação que é concreta, ele sabe o sítio da estação, o resto é geografia que aquilo sabe. O resto é matemática, o resto são relações, é a tal a linguística que estes GPTs sabem. Por exemplo, se eu perguntar, ele só tem aqui os repetidores analógicos, portanto não se assuste. Quais os repetidores que estão no Algarve? Olha o que é isso. Existem os seguintes repetidores. E aquilo lá está a dar. Mais? É, quanto a Deus. É, em forma de tabela. Senão isto é muito comprido. E pronto, que tal uma tabela aqui à maneira? Sim, é melhor, certo? Agora, o que é que eu queria dizer com isto? Estes são os repetidores localizados no Algarve. Algarve é uma coisa abstrata. Ou seja, na tabela que eu lhe introduzi a dizer as frequências, está lá tudo técnico. Até diz quem, quem é o proprietário e tudo mais, mas não há sítio nenhum onde diga Algarve. Não há nenhuma linha daquela tabela que diga Algarve. Diz Foia, diz Tavira, diz Olhão, enfim, diz aqueles nomes que estão ali na localização. Portanto, quando eu pergunto quais são os investidores do Algarve, é o próprio GPT, com a capacidade de perceber o que é o mapa, que sabe, eu não fui eu que lhe ensinei onde ficava o Algarve, sabe, e que me está a dizer são estes quatro. Portanto, esta é a grande capacidade e é essa a grande utilidade dos GPTs. Está aqui um chat, está desativado. Ok, obrigado. Corrigir isto. Então, hum, agora vamos fazer outra coisa. Só para brincarmos aqui um bocado e para ficar bem no vídeo. Faz-me um ficheiro para programar o rádio Baofeng UV5R com essas frequências. Também se tiver mal escrito, paciência. Frequências. Olha, Faz-me um ficheiro. puseste o V56, Miguel. Ok, está bem. 5R. Frequências também não dá. Esta apanha mais ou menos. Ok. Aí, será que é capaz de fazer? Uau, o que é que ele está a olhar? Já está a dar duas hipóteses de resposta. Às vezes isso acontece, para perceber como é que nós queremos fazer coisa. Deve estar a analisar, deve estar a pensar como é que se faz o diabo do fecheiro. Vamos lá esperar mais um bocadinho. Esta já é mais difícil, não é? Isto tem que dar aqui uma série de voltas. Queremos ser com as frequências para programar o rádio ao fim. Podes descarregá-lo através do link.
o fecheiro de programação do Wi-Fi com as frequências, o fecheiro para programar o FALF, exatamente, calma, ver análise. Isto é a parte de, dá para ver como é que ele fez uma série de análises por trás disto. Isto não tem importância. Uh, Prefiro esta resposta. Criei o fecheiro para programar. Foi criado, podes descarregá-lo aqui. Ok. Já transferi o fecheiro. Eu vi isso. Isto agora aqui aparece um teclado. Uau! CSV. Bem, não sei se ia dar ou não. Isto agora tínhamos que o abrir. Bom, ele conhece uma série de rádios e, portanto, é possível e isso entra quase que no estupidamente fácil. Porque é preciso ter a noção de que estes GPTs se não vão dar cabo da humanidade, quase. Porque de repente qualquer um é um craque e diga: olha, dá-me aí os 16 canais de PRMF, dá-me dos repetidores e dá-me dos aviões de Lisboa e Porto e faz-me um cheio para o Baofeng ou para o rádio, não sei o quê. E a pessoa é maior que fez aquilo, não sabe como é que fez. E um dia, quando não houver GPT, ele não faz nada. É como o pessoal que anda de GPS e num dia que aquilo não trabalha, ninguém sabe chegar lá. Portanto, mas isto é só para vos explicar que há aqui grandes potencialidades que podem vir a ser úteis. Quer dizer, essa é a verdade. Agora, antes mesmo de passar a outro sítio, vamos só fazer aqui uma coisa mesmo de rádio amador, que acho que vão gostar. Quem é que não gostava de calcular uma antena? Quer dizer, a rádio amador sabe calcular uma antena, não sabe? Mas pronto, vamos fazer isso. Calcula uma antena que é dipolo. Ah, não. Calcula. Uma dipolo era fácil demais. Uma antena end-fed para as. Ah, mais. End-fed de meia onda. Não vai ele pensar que é fazer uma coisa diferente. Para as bandas de 10, 20, 30 e 40 metros. Portanto, ok. O que é que eu estou aqui a dizer? Calcula uma antena end-fed, é preciso que ele saiba o que é uma end-fed. Portanto, as duas, uma. Ou o GPT já sabia, ou eu disse. De meia onda. Essa parte deve ser fácil. Para as bandas de 10, 20, 30 e 40 metros, vamos assumir que o GPT sabe o que é isto dos metros e que nós somos radioamadores, portanto eu tive que, quando criei este GPT, eu enquadrei qual era a matéria. Somos radioamadores, isto é eletricidade, é eletrónica, é antenas, é isto. Enquadrar aqui uma série de coisas. Vamos ver o que é que faz. Bom, está a calcular para os vários metros, mas está a fazer um cálculo de uma forma mais teórica. Ok, faz o cálculo usando a equação do efeito de pontas. Pronto. Para um bocadinho menos. É um bocadinho menos. Mostra o cálculo. Depois tem esta vantagem. Nós perguntamos isto, diz, eu não, mas mostra-me o cálculo. Já que queremos saber, ele que ensina, não é? E aqui está. Passo por passo, como é que isto se faz. Portanto, tem aqui o cálculo para os 10 metros, corrigido com os 5% dos efeitos das pontas, faz várias bandas, e por aí fora. Mas eu agora digo, ok, então, qual o comprimento de uma antena que funcione nessas bandas todas? Eu não quero. Ele assumiu que eu queria um MANFET para cada coisa, mas não é.
mal escrito. Portanto, aqui temos outros conceitos que são de linguagem. Então, qual o comprimento de uma antena, mas obviamente com base naquilo que acabámos de falar, que funcione nessas bandas todas. Eu não estou a dizer que é nos 10, nos 20, 30 e 40, nessas todas. Faz lá isso. E não chateies, faz lá isso. Diz-me lá qual é a resposta. Eu quero fazer uma antena para as bandas todas. Pronto. A antena meia onda, para as bandas 10, 20 e 40 metros, deve basear-se no comprimento da maior banda, que é os 40 metros, uma vez que a antena de meia onda, para essa banda, pode ressoar harmonicamente nas outras bandas. Portanto, o comprimento total da antena será calculado para a banda dos 40 metros, já corrigido pelo efeito de pontas. O comprimento da antena, tal, ele diz que são 19 metros e pouco. Esse será o comprimento da NFED meia onda, que deverá funcionar. E como ligo a antena ao cabo? Ia bem. Coaxial. Pode ser coaxial. Ah, pronto, está-me a dar as opções. E a seguir eu pergunto como é que ele faz o balão e... ok, não vamos por aí. Não vamos por aí. Não está-me a dar aqui exemplos de como é que faço e quantas voltas. Nem foi preciso perguntar. Ela disse-me lá quantas voltas é que eram no secundário e mais os 50 ohms e a terra como contrapeso. Pronto, eu programei isto para não ser nem muito taxativo de qual é a resposta, nem muito longo. Mas mesmo assim, esta resposta está aqui um bocado longa. Pronto, mas acho que até agora isto é uma ferramenta útil para o rádio. Vou só fazer aqui mais uma questão antes de passar à próxima, que isto agora é a noite toda, não é? Quais as perdas se a antena tiver SWR de... E agora vou fazer uma coisa propositadamente mal. 3 para 1. Acho que é ao contrário, é 1 para 3. Não, 3 para 1 está certo. 1 para 3 é que está errado, acho que vamos pôr isto mal. Afinal acertei. Ia pôr ao contrário, porque tanto faz, ela percebe na mesma. 3 para 1 para 3, ela sabe o que é que eu quero dizer. E portanto, agora está-me a dar aqui a explicação e está-me a dizer o que é que acontece. Perco 25% da potência numa estacionárias de 1 para 3. Depois está-me a dar aqui um exemplo. E depois dá-me a forma, porque eu há bocado, o que é que acontece? Eu agora caí num erro. Como eu há bocado pedi para me explicar, ela assume que agora eu também quero que me explique. Então está a pôr aqui fórmulas e fórmulas, eu estava a desconfiar que isto não era normalmente assim. Pois, e agora cálculo das perdas totais no carro. Dá-me a resposta. Ia bem, isto está mal. Dá-me a resposta de forma concisa. Não preciso que me expliques tanto. Pronto, esta era a resposta normal. Se eu não tivesse armado em parvo, já-lhe a pedir para fazer fórmulas e fazer coisas malucas. Portanto, está aqui o que nós precisamos de saber, são 20, perto de 25% da potência. Miguel, Sim, uma coisa que era curiosa fazer com isso era ir colocando as perguntas da pool da Anacom, dos exames, e ver se ele dá a resposta, porque ele terá tendência a dar uma resposta mais verbosa, com sim. explicações, do que as meras opções da ABCD. Isso tinha piada, não é? Tem muita piada. Lá, eu E, estou-me a lembrar por causa daquela ação que tivemos da Rádio Escola há umas assim, semanas. Era uma adição engraçada à Rádio Escola ter um botão a dizer Chat GPT explica-me a resposta a esta pergunta. isso Não já é? está isso já está combinado com a Rádio Escola, um dia vai voltar aqui as perguntas. Mas eu vou-vos dizer o que é que eu já fiz parecido com, só mesmo por piada. Fui a um site onde estavam perguntas. Portanto, eu primeiro expliquei, portanto, aqui dentro está a mecânica do que são as perguntas de rádio amador. Portanto, nós temos que ensinar a máquina para ela entender o que é aquilo. Há uma pergunta, há 4 respostas, só uma é que está certa, nananana, por aí fora. E depois fui a um site que só tinha perguntas, era o site da Anacom, e fiz print screen.
fiz print screen e consegui encaixar para aquilo 10 perguntas. Não sei, tinha várias perguntas. Penso que foi da Ana Pop, se calhar eu estou enganado. E tinha 10 perguntas. E eu fiz um print screen e dei-lhe a imagem. E digo, esta imagem contém 10 perguntas de rádio amador, as respostas não estão lá. É o print screen de um site, portanto, saca-me as perguntas para uma tabela. E aquilo fez impecável. E depois eu disse, arranja-me respostas para estas perguntas. E ela construiu na mesma tabela, começou a preencher as perguntas e só fez as primeiras 5. E ao fim das 5 perguntou se era aquilo que eu queria. E eu disse, faz as outras. Ele fez. E eu fiquei com as 10 perguntas com as respostas. A primeira estava errada. A primeira era de caras, tinha um número errado. Porque, mas a gente não pode confiar que aquilo estava certo. Mas eu não li todas, mas li para aí umas 5 ou 6 e as respostas estavam muito, muito aceitáveis. Portanto, é Outra possível coisa que era usar o engraçado era dar ChatGPT. os sílabos e dizer assim: olha, com estes sílabos constrói um manual, não é? Também tinha. Pronto, ou seja, por isso é que isto é um bocado assustador, que é, isto gera matéria que nunca mais acaba. Pronto, eu agora vou interromper, não vou fazer aqui mais teste, a não ser que alguém queira fazer perguntas e eu escrevo aqui, mas também podem perguntar na vossa casa, é igual, esta ferramenta é gratuita para todos. Que é, há uma teoria que se passa na internet que diz que é o fim da internet. Pronto, está o fim da internet. Eu vou-me socorrer aqui de uma cábula para ver se não me esqueço de nada. E o fim da internet é baseado em várias coisas. É que já dá uns anos, e agora nota-se, agora é muito mais visível, que é fácil qualquer um fazer um artigo, fazer um blog, fazer um post. E até há muitos bots que são de inteligência artificial. Então, gradualmente, a internet vai ficar inundada de informação que não foi feita por gente, não foi feita por humanos, foi feita por máquinas. Há aplicações que fazem livros inteiros a partir de um tema e de meia dúzia de coisas. Está aqui alguém a perguntar alguma coisa? Ok. É mais um repetidor de São Miguel. Então há esse perigo de cada vez haver mais conteúdos feitos por inteligência artificial. Já nem falo das imagens, nem dos vídeos, nem dessas coisas. Texto, apenas texto. E a inteligência artificial faz textos a uma velocidade estonteante. Eu se chegasse agora aqui e dizia, olha, escreve-me aqui 50 textos sobre antenas, rádios, baterias e repetidores. Eu não sei se eu fazia 50, mas fazia muitos, de certeza. Porquê? Porque eu experimentei outra coisa. Eu dei-lhe aí umas 200 perguntas de rádio amador e disse, com base nestas perguntas, faz mais 100. E aquilo fez. E eu comecei a ler as perguntas. Eu não sei se elas eram repetidas ou não, mas as perguntas estavam muito aceitáveis. E acredito que a máquina não esteja a repetir, porque não foi isso que eu lhe disse. Atenção. Portanto, há a possibilidade de ser o fim da internet como nós a conhecemos, porque, a certa altura, não podemos confiar de que aquilo que estamos a ler tenha sido escrito por um humano. Pior, se for escrito por máquinas, ou foi escrito controlado por pessoas, em que diz agora escreve sobre estes temas e escreve daquela maneira, o mundo vai ficar, ou a internet, tão inundada de matéria que foi escrita com um determinado propósito, que é aquilo que nós temos como realidade está deturpado, porque aquilo não foi escrito por pessoas, aquilo foi escrito por máquinas, com um determinado objetivo e segundo determinadas guias. Essas guias mestras, estas leis, ou esses temas, podem um dia vir a ser escolhidos pelas próprias máquinas de inteligência artificial, conseguindo a inteligência artificial controlar todos os humanos, porque aquilo que nós começamos a ver escrito foi escrito por elas. E, portanto, se aparecer a mesma coisa escrita muita vez, se calhar adotamos que aquilo é verdade, e na verdade não. Portanto, essa é uma das razões. Tanto é que na internet agora fala-se daquilo que é o texto sintético. Texto sintético, portanto, é uma coisa sintética, feita pelas máquinas. A história dos bots vai ser pior do que nunca. Isto é relativamente fácil. Eu só não ponho isto num bot a responder ao Telegram, ou seja, ao que for, porque acho que não é esse o caminho. Mas garanto-vos que eu fazia aqui uma máquina para fazer DX, que fazia DX a noite e dia. Que se já vão ver uma coisa parecida com essa. Portanto, isto vai ser usado para o bem e para o mal. Qualquer dia vocês estão fazendo DX e que é uma máquina. Não é? Ninguém lá está. E depois? Pois é um grande problema, porque a noção que nós temos do mundo de ouvir alguém a falar é uma pessoa. E se não for? E se aquela imagem que nós vimos e aquele vídeo que nós vimos, o chamado deepfake, nunca tiver sido verdade, mas podem lá ver a minha cara e podem ver a minha voz. Há um site que é o Character AI que faz
personagens, depois dá para interagir com elas, com o áudio da própria pessoa e apenas precisa de 15 segundos de áudio. Com 15 segundos ele faz a minha voz a falar à minha maneira e tudo. Portanto, vejam o assustador que isto é. Ora, então isto vem revelar uma coisa que já acontece há muito tempo, que são os perfis falsos do Facebook e das redes sociais, não é? Portanto, se a máquina consegue escrever, qual é o problema de fazer imagens parecidas umas com as outras, pessoas em situações, isto e daquilo, e temos uma série de perfis falsos. Obviamente, portanto, isso é extremamente simples de fazer. Pronto, e concluindo, acabamos por viver num mundo sintético em que é difícil encontrar o que realmente é humano. Talvez voltem as chamadas verticais, não é? Temos mesmo que ir ter com o amador ou com o macanudo para ter a certeza que é ele, enquanto não fizerem os humanoides ou uma coisa qualquer que passem por pessoas. Pronto, era esta parte aqui e já está. Vamos agora a uma sessão que eu gostava que me fizessem algumas perguntas, porque senão parece que eu falo sozinho, antes de passar à próxima fase, que ainda é mais interessante que estas todas. Quem é que tem alguma coisa a dizer? Vá lá. Bem, eu sou muito bom, ou então está tudo com medo de Bom, falar. Miguel, deixa-me só. Bom, ainda não tinha cumprimentado as pessoas que estavam, que estão aí na sala, mas antes de mais, pronto, boa noite a todos, porque interrompi-o aí duas vezes na apresentação. Mas eu queria só fazer um comentário, porque ultimamente, à minha volta, muita gente anda a usar essas tecnologias, e eu próprio usei, e, e há coisas que são pouco fiáveis, ou seja, nós, nas respostas destas inteligências artificiais, eh, ou seja, eu acho que há uma grande incapacidade por parte destas máquinas de. É muito bom quando elas sabem e quando a informação é relativamente genérica ou abundante sobre um determinado tema. Quando a informação é escassa, a máquina tende a dar como boa a pouca informação que encontra, mesmo que ela não seja boa, não é? E, portanto, a ideia que me dá é que estas inteligências artificiais estão muito programadas para agradar. Não sei Sim, se sim, percebe o sim. que é que eu quero dizer. Isso é Desculpa, lá, terrível. eu estou a conduzir e se calhar há aqui algum ruído. Não, não, Ah, está-se a ah, ouvir bem, ah, está-se a ouvir bem. Não, sim, isso é e elas terrível, têm atenção. tendência para agradar. E depois outras coisas de eu ver, por exemplo, a minha mulher é professora de inglês e ela e as colegas não recebem muitas formações destas coisas e têm usado e até gostam, mas estão sempre a avisar-se umas às outras, não aceitem nada que seja produzido sinteticamente, É, sem reverem, sem verificarem, porque senão vão ter uma surpresa, não é? E, portanto, as pessoas têm de ter sempre, eu acho que vai haver muita gente a falhar nisso, porque estudantes que vão acreditar que o resultado da máquina é bom e que não o vão rever à mão e que não o vão ver com cuidado ou que não o vão modificar da forma acertada e vão ter dissabores quando virem as notas, não é? Quando virem o resultado. E portanto acho que ainda assim, ainda assim acho que há um espaço para os humanos, mas o espaço é esse espaço da verificação, da credibilidade, de ver, mas sim, isto sim, não sim, faz sim. sentido ou isto faz sentido, não é? Era só isso, É, de resto, parabéns, acho muito interessante este não. tema. Obrigado. Isso é uma coisa que lá está, temos todos de ter muito cuidado, muito cuidado. Isto é muito apetecível, é altamente, dá um jeitaço, mas cuidado com o que aquilo diz. Eu aqui introduzo aqui duas questões que vão ser úteis para um dia alguém que queira utilizar isto, porque o que eu fiz qualquer um pode fazer. No chat GPT dá para fazer um GPT próprio. Portanto, tem que ser na conta paga, custa 20 e tal euros por mês, e vocês fazem o vosso próprio GPT, com os vossos documentos que lá põem. Pronto, eu tive foi já mais trabalho a preparar aqui a papinha há uma data de tempo. Mas basicamente qualquer um pode fazer isto. Eu não sou espécie única. Uh, Temos é que dar ao GPT os textos escritos de uma forma que ele entenda, de uma forma lógica. Por exemplo, há uns dias atrás, foi a Ana, desta CE7AWY, eu sei dizer porque está aqui escrito, da Estação Ananás do CB, pegou nisto e disse, vou agora aqui fazer perguntas. E claro, arranjou logo perguntas que esta coisa até se passou. A primeira coisa foi, perguntou sobre as classes de rádio amador. E eu nem sequer lá tinha nada sobre isso, portanto aquilo começou a dizer o que lhe apetecia. Mas eu depois cheguei lá e pus lá o CNAF e pus lá a legislação. Digo, agora está lá tudo. E aquilo não respondia bem. Claro que respondeu muito melhor, porque havia agora o conhecimento estava lá. Mas pôr um documento da legislação não é uma boa ideia. Não façam isso.
Aliás, pôr coisas à pasada lá para dentro não é fácil. Porquê? Um texto de legislação tem muita coisa que não interessa quando nós fazemos uma pergunta. Um artigo remete para o outro, remete para o anterior e fala disto. Não, não é um texto como uma história. Aquilo não é uma história contada com princípio, meio e fim. E o chat GPT gosta de histórias. Porquê? Porque pensa-se que isto é inteligente, fala-se de inteligência artificial, mas isto não tem muita inteligência, pelo menos este. Há outros que já têm, eu já vos vou mostrar assim. O que isto faz, e por isso é que se chama o Large Language Model, isto sabe linguagem, seja português, seja chinês, seja linguagens de programação. Então o que isto sabe fazer é adivinhar qual é a próxima palavra da resposta. A verdade é essa. Ela, quando lê a matéria, ela lê, entende, porque vai buscar os bocados que acham que são relevantes para construir a resposta, e, portanto, se os bocados estiverem espalhados no texto e um tiver relação com o outro, isso começa a ser um problema, e especialmente se tiver que fazer algum género de relação ou de cálculo, porque depois a resposta é simplesmente uma sequência que eles chamam de tokens. Os tokens são pedaços, ou seja, um token é menos do que uma palavra, mas é mais do que uma letra. Não é bem uma sílaba. Vamos considerar, no grosso modo, que é uma sílaba. Portanto, ele está a encontrar, quando escreve, por isso é que vem que isto escreve, não é tudo de uma vez, é como se estivesse ali a escrever, linha a linha, porque ele está a calcular qual é o próximo token, qual é a próxima sílaba que há de dar até que ter a resposta toda. Portanto, analisar um texto de legislação é praticamente impossível. E uma das coisas onde aquilo falhou, ontem, quando foi, que a Ana procurou, ela fez a pergunta, que é uma pergunta que muita gente vai fazer, que é quem é que pode supervisionar um amador da classe 3, certo? Categoria 3. Isso Categoria não está 3. escrito em lado nenhum. Não É. está, mas está lá a informação necessária. Agora vejam bem, isto é o GPT o 4O e já existe mais avançado. Mas vamos ficar para o 4O, que é para depois poder mostrar o que o outro faz diferente. Qual é a questão? Quando não está lá, mas está lá o suficiente para se perceber como é. A resposta, ele dizia, pode ser um amador, e depois dizia que era da classe 1, da classe B e da classe A. Ela esqueceu-se do C e do 2. Mas deu a resposta com a maior certeza. E quando eu questionei, então e o 2 e a C não podem porquê? Aquilo respondeu-me, disse, porque não têm as habilitações totais ou o poder total, ou não sei o quê. Então, a máquina estava a recomendar que fosse supervisionado por um amador que tivesse uma categoria que desse para falar nas frequências todas. Basicamente isso. Foi o que ela me disse. Mas não era essa a pergunta. Aquilo foi o que ela interpretou. Ou seja, ela não me disse todos os que podem supervisionar, que realmente são todos os outros. Ela disse-me aquele que deve supervisionar no contexto que a máquina achou que era verdade. Portanto, temos sempre que pensar que é onde é que foi buscar a informação, como é que a conseguiu conjugar, e mesmo assim ela respondeu como se fosse um ICOA. Pronto. Uh, Mesmo assim, para conseguir que desse esta resposta, não foi às primeiras. Hein? Portanto, um texto de legislação não é uma coisa que se dê para o chat GPT. Mas se lhe derem um livro de histórias, aquilo não falha, porque aquilo tem uma sequência. Então, o grande trabalhão que me deu ao longo deste tempo foi reescrever a matéria, que muito eu já tinha feito, alguns de vocês conhecem. Eu fiz manuais de iniciação às radiocomunicações livres, para o CB, para o PMR, também tem umas coisas de redes privativas, de radioamadorismo, etc. E, portanto, essa informação está lá. Mas tem que se dar um bocado a papinha feita. Até há uma certa maneira de escrever isto, não é nada que não se consiga fazer, mas não é. Ela prefere trabalhar por tópicos do que propriamente uma coisa de legislação com artigos para trás e para a frente e letras. Tudo bem. Então, como é que se resolve esta questão do raciocínio? Porque há bocado, quando eu pedi para fazer um cálculo de antena, aquilo até mostrou os cálculos e fez os cálculos. Mas o cálculo é todo ele de seguida. Se eu lhe desse uma equação extremamente complexa, ou com muitas variáveis, aquilo não ia dar. Porque não consegue dividir o cálculo em vários pedaços. Portanto, há uma das perguntas que os GPTs falham, há duas, que eu vou dar o exemplo, que é uma delas é fazer-lhe uma pergunta e dizer quantas palavras ou quantas letras tem a resposta.
Ela não consegue dizer porque ainda não deu a resposta e não consegue contar. Ela só vai dar a resposta que vai calculando token a token e no fim não consegue dizer quantos foram porque ela também tinha que escrever quantos foram. Isso é impossível. Outra questão que se fala muito, que é um dos testes, é dizer que estão três assassinos numa sala, eu entro lá e mato um assassino. Quantos assassinos estão na sala? Porque ela começa com três, eu entro na sala e mato um, e ela vai me dizer estão dois. Não estão, porque eu quando entrei e matei um, eu também me tornei um assassino. Certo? Então estão quatro. E mais, há uma opção que é estar em cinco, porque aquele que eu matei está morto, mas continua a ser um assassino. Será que conta? Então é este tipo de cálculo e de raciocínio que eu vos vou mostrar a seguir e que as coisas começam a tornar muito assustadoras. Eu expliquei-vos que havia o GPT, o 3, o 3.5, depois veio o 4, e que do 4O, do 4 para o 4O, o Omni, o que já tem imagem e tem som, houve uma grande evolução, que foi a imagem e o som. Portanto, o GPT-4O consegue realmente ouvir. Não é transformar o som em texto e depois ler o texto, porque aí perde-se a intuação, perde-se a velocidade, perde-se uma série de coisas. O 4O consegue ouvir o som. Ele está a interpretar a minha voz. E, portanto, ele percebe a intuação, percebe se eu falo rápido, se eu falo depressa, ou se falo depressa ou devagar, se falo com um determinado sotaque. Ele está a ouvir a voz. Da mesma maneira que já vos vou mostrar a identificar uma imagem, ele está a ver. Então, quando apareceu o O, isso foi tão fantástico, tão inovador, que resolveram passar a contagem outra vez para o princípio. E agora nasceu o O1, e há de ser o O2 e o O3. E existe o O1 em versão de testes, que é esse que eu vos vou mostrar, que é o realmente mais assustador, porque no O1 já tem o raciocínio. Ou seja, é a capacidade de pegar num problema complexo, dividi-lo em subtarefas, arranjar um raciocínio, resolver cada uma das partes e dar uma resposta. E estamos a falar de cálculos matemáticos avançadíssimos ou de outras coisas. E eu agora, sob a forma de piada, vou mostrar uma coisa que esperemos que funcione, já agora, que é no meu telemóvel. Então eu vou aqui ao chat GPT. Pronto, o chat GPT. Deixa eu ver se consigo pôr luz nisto. E o chat GPT, aqui em cima diz, esperemos que dê para ver, que é o O1 Preview, lá em cima, ou seja, nós aqui no GPT conseguimos escolher. Bem, é melhor não clicar muito e retirar isto do sítio. Podemos escolher qual é o modelo que estamos a usar. Se é o 4O, se é o 4, depois há versões mini, há outras versões que agora para aqui não interessa. Eu vou usar este, o O1 Preview, porque não há a versão final, é o Preview, para ver se conseguimos aqui alguma coisa. E aqui embaixo, onde estão estes auscultadores, se eu clicar aqui, ele vai começar a ouvir. Portanto, vamos ver o que é que sai, se realmente sai daqui alguma coisa ou não. Hum, não, peraí, entretanto. A voz que vão ouvir aqui é uma das 5 vozes possíveis que dá para escolher. Ele não fala português de Portugal ainda. Não se devem ter preocupado com isso. Mas paciência. No RF Master, que também dá para usar com voz, embora seja o 4O, não é possível usar outro, não dá para usar as vozes do GPT ainda. Isso está para sair. Está a certa altura, pode ser já amanhã, pode ser daqui a uma semana. O que aparece, no meu caso, é uma voz feminina brasileira. Eu penso que cada telemóvel tem a sua voz. É um bocado assim, não é a voz do GPT. Vamos aqui voltar. Vamos aqui. Olá, boa noite. Tudo bem por aí? Olá, boa noite. Tudo bem por aqui com você? Tudo bem, olha, estou aqui com uns amigos radioamadores e estamos aqui a demonstrar o que é isto da inteligência artificial e vou pedir a tua ajuda, pode ser?
pensar. Claro, será um prazer ajudar na demonstração. Sobre o que gostariam de conversar? Olha, diz-me, tu sabes o que é uma PL259? Sim, sim. A PL259 é um tipo de conector coaxial masculino muito usado em equipamentos de rádio, especialmente no radioamadorismo. Serve para conectar cabos coaxiais a transmissores, receptores e antenas, garantindo uma boa transmissão de sinal. Olha, e a PL259 é conhecida também por algum outro nome? Sim, a PL259 também é conhecida como conector UHF macho. É amplamente utilizada em radioamadorismo e em equipamentos de comunicação para conectar cabos coaxiais a dispositivos como transmissores e antenas. Ok, então agora vou-te fazer uma pergunta difícil, tá? Isto é uma pequena história que eu vou contar e depois vou-te fazer uma pergunta. Pode ser? Claro, estou pronto para ouvir sua história e responder a sua pergunta. Então é o seguinte: em cima de uma mesa está um copo de vidro transparente e lá dentro eu coloco a PL259, porque eu vou soldar um cabo coaxial. Só que entretanto eu saio da sala e chega uma pessoa que eu não conheço e vira o copo ao contrário sem eu saber. Eu volto para a sala, pego no copo e vou para a minha bancada de trabalho, onde tenho o ferro de soldar, e vou para soldar a PL no cabo coaxial. E de repente não encontro a PL. Tu sabes onde é que está a PL? A PL provavelmente ficou na mesa onde você deixou o copo. Quando a pessoa desconhecida virou o copo de cabeça para baixo, a PL do 59 deve ter caído na mesa e talvez tenha ficado sob o copo invertido. Ao pegar o copo sem perceber que estava vazio ou invertido, a PL pode ter permanecido na mesa sem que você notasse. Ah, certo, certo. Então quer dizer que eu fui enganado. Mudaram-me o copo de posição e a PL caiu. Muito bom raciocínio. Quer dizer que tu conheces como é que estas coisas na realidade funcionam. Fico contente que minha explicação tenha ajudado. O radioamadorismo é realmente cheio de curiosidades. Vocês estão trabalhando em algum outro projeto interessante? Olha, estamos em várias coisas, mas eu ia pedir-te para que desse aqui umas palavras de motivação. Estamos online, somos à volta de talvez 30 pessoas que estão aqui a assistir, e algumas delas são radioamadoras, outras não são radioamadoras, é pessoal que ainda tem o CB ou que tem outro tipo de rádios. O que é que tu podes dizer para os motivar a fazer exame para radioamador e para se tornarem um radioamador? Podes dar umas palavras de motivação? Radioamadorismo é uma aventura fascinante que abre portas para exploração, aprendizado e conexão com pessoas ao redor do mundo. Se vocês têm interesse por comunicação, tecnologia e desejam fazer parte de uma comunidade global, tornar-se radioamador é um passo incrível. Além de aprofundar conhecimentos técnicos, vocês terão a chance de estabelecer contatos com pessoas de diferentes culturas, compartilhar experiências e até prestar serviços à comunidade em situações de emergência. O exame é apenas o começo de uma jornada repleta de descobertas e amizades duradouras. Não deixem essa oportunidade passar. Juntem-se a nós nessa emocionante jornada e descubram o mundo através das ondas do rádio. Ok, obrigado. C3.
Vamos ver o que é que ele diz. De nada. Como seus amigos estão achando a demonstração com a inteligência artificial? Ok, agora fechei isto. Pronto, ele aqui não percebeu que era o 7.3. Se for o meu RF Master, provavelmente ele percebe e irá dizer a mesma coisa. O que é que se demonstra aqui? Este é o O1, que já tem o raciocínio, e o que eu acabei de fazer, obviamente eu fiz com a PL, os testes não são feitos com PL, não é? Portanto, eu criei ali uma história em que a PL ia dentro do copo, o copo vira ao contrário, para que se perceba que há o raciocínio de perceber se o copo virar ao contrário, a PL cai. E eu introduzindo ali uma série de coisas, comecei a dizer que ia fazer um cabo, ia soldar num cabo coaxial, fiz a diferença entre uma mesa e uma bancada de trabalho, disse que saiu na sala, entre outra pessoa, assim, dei uma série de informação, e muita delas é palha, portanto era irrelevante para aquilo, mas ele claramente diz que, pela lei da gravidade, né? Portanto, a PL está em cima da mesa, e está por ali. A questão, por isso é que eu não encontrava. Alguém tem algum comentário a fazer antes de passarmos à próxima? Não. Então, o que foi aqui feito foi no chat GPT, não teve nada a ver com o RF Master, por isso é que ele não tem o conhecimento todo de radiocomunicações, mas ele sabe que é uma PL, não fui eu que lhe ensinei, ele já sabia o que era uma PL. Vamos agora ao RF Master para poder pôr, para analisar a imagem, uma vez que o um preview, por ser um preview, não tem capacidades de imagem. Tem de voz, mas não tem de imagem. Então, eu vou aqui experimentar se consigo. Portanto, digam-me só, o som estava a chegar aí bem? Estava. Não era contigo, peraí. Parece que estás a perguntar sobre a qualidade do som da tua transmissão. Aqui parece que o som chegou bem, sem problemas de recessão. Aproveito para confirmar. És a estação Mike 5, certo? Sim, Mike 05. Ok, Mike 05, estou a seguir. Qual é o próximo passo do exercício? Ok, eu vou carregar uma imagem, e vou pedir-te para explicares o que é que vês nessa imagem. Pode ser? Claro, envia a imagem quando estiveres pronto e eu explicarei o que vejo. Por acaso não sei se dá, porque a interface de imagem é diferente. Eu vou agora aqui ao telemóvel buscar uma imagem. Quero testar alguns para aqui. Vamos começar pela do Gelperk, que é a imagem que ele tem de fundo. Não deu? Estranho. Não vejo a imagem. Estranho. Não me deixa enviar a imagem. Vou tentar outra vez. Aqui. Adicionar. Acho que já está. Deu. Se calhar tem má qualidade. Não, não, a imagem está ali. Vamos ver agora. Mas eu queria que ela falasse. Ó diabo, como é que isto fala? Está a escrever. Eu tenho a impressão que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Infelizmente eu não consigo visualizar imagens diretamente. Está parvo aqui. No entanto, se me explicares ou deres uma descrição, não é isso. Como é que não dá? Vá lá. Andar para trás com isto. Aqui a imagem. Estava a carregá-la de maneira diferente. Aqui. Explica-me. Eu estou a teclar no telemóvel, porque a interface de voz acho que não permite as duas coisas ao mesmo tempo. Explica-me o que vês na imagem detalhadamente. Vou ler o que é que ela estava aqui a dizer.
Não quer imagem? Que raio de imagem é esta? Isto não consegue ver imagem? Preciso que carregues o fecheiro de forma que eu consiga ver. Pode ser uma imagem. Então, mas acabei de enviar a imagem. Bem, vou tentar carregar outra imagem. Se calhar não gosta desta. Olha, não sei o que é que se passa. Deixa eu tentar adicionar. O que está nessa imagem? Atenção. Tá, esta deu. A imagem é esta. Foi enviada pelo Luís. Não sei se dá para ver melhor. Pronto, agora já está muito perto da câmara, não dá para ver. E o que isto diz é, a imagem que enviaste mostra claramente uma estação de rádio com uma configuração portátil ou móvel de comunicações. A análise detalhada de cada parte é a seguinte. Transcetores. Vejo dois transcetores de rádio, um à esquerda, que parece ser um rádio DHF. Epá, era interessante mostrar a imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Eu mostro. Se me enviaste, é porque ela está aqui. Isto está muito grande. Ah, este, posso partilhar? Onde é que isto está? Para compartilhar tela. Ok, estão a ver a imagem? Estão a ver? Pronto. Então, o que isto diz é: vejo dois transcetores de rádio, um à esquerda, que parece ser um rádio de HF. Bom, acho que não sei. Bem, não, não disse mal, não disse mal. Frequentemente usado por radioamadores para trabalhar em frequências mais baixas, que incluem as bandas dos 40, 20 metros, etc. Ah, pronto. Pois. À direita parece estar um transcetor adicional que pode ser um outro rádio de HF ou V/UHF, mas o ângulo não permite a identificação clara. 2. Fonte de alimentação. Há várias baterias, incluindo uma bateria automotiva de grande capacidade do lado esquerdo. Percebeu que a bateria era grande? Do lado esquerdo, que serve como fonte de alimentação para rádios e outros equipamentos. Baterias portáteis e de reserva, provavelmente 12 volts, também são visíveis e estão ligadas ao sistema, garantindo autonomia e fornecimento de energia contínua. Olha. Antena portátil. Uma pequena antena vertical é visível na parte traseira, provavelmente usada para comunicações VHF ou HF. Onde é que está essa antena? Lá atrás? Está. A antena parece ser uma unidade portátil para uso temporário em operações móveis. Mala de transporte para a operação. Do lado direito da imagem há uma mala de transporte com um compartimento onde se encontra um alto-falante montado. Fogo! Este tipo de configuração é típica para operações portáteis, onde se pode transportar para todo o equipamento e operar diretamente da mala, tornando-se adequado para atividades de campo. 5. Cabelagens e ligações. Há várias ligações de cabos, indicando que o sistema está preparado para operar com energia externa, baterias, e pode estar preparado para ligar a uma antena maior ou para suportar outras operações de rádio. Microfone e periféricos. Há um microfone ligado ao rádio, essencial para a operação de voz. Pois, e vários. Isso indica que o sistema está pronto a ser usado de imediato. Em resumo, parece ser uma estação rádio portátil móvel com capacidade para operar em diferentes bandas, provavelmente HF, VHF ou HF, e equipada com uma fonte de alimentação autónoma, adequada para comunicações em campo ou emergências. Este tipo de configuração, esta agora é uma piada.
porque ela sabe que é o plano 333, obviamente que eu lhe pus. Lá a escolha diz. Este tipo de configuração é frequentemente utilizado por radioamadores em eventos de campo como o Field Day ou comunicações de emergência, algo que está alinhado com o conceito do plano 333 para comunicações de emergência. Portanto, isto é o que a máquina disse através desta foto. Não anda longe da verdade. É ou não é assustador? Agora vou tentar carregar a outra foto outra vez. Já agora queria ver. Por que é que ela não gosta desta? Vai lá. O que está nessa imagem? Isto às vezes não funciona. Já vos vou dizer que isto parece uma coisa muito acabada. Agora deu, agora deu, agora deu. Ok, então vou ler. Ver que é verdade, está aqui. Então, a imagem mostra. Não sou eu que estou a inventar. A imagem mostra uma estação de rádio completa e organizada, provavelmente para radioamadorismo ou comunicações de banda do cidadão, CB, e parece estar configurada para operações avançadas. Está aqui uma análise detalhada do que consigo identificar. Monitores de computador. No topo da imagem estão dois monitores a exibir gráficos de espectro de frequência. Isto sugere que a estação está equipada com software de análise de sinal como SDR, Software Defined Radio, para monitorizar e controlar frequências. Um dos monitores também exibe um mapa do mundo, que é frequentemente utilizado para monitorizar a propagação e localização de sinais, mesmo para acompanhar contactos DX, comunicações a longa distância. Tem que mostrar a imagem. Espera aí, eu estou a mostrar a imagem errada. Como é que esta imagem chegou? Está fora de sítio. Como é que isto chegou? Ok, pronto, agora está. O que é este retângulo que está aqui? Estão a ver a estação toda? O que é este retângulo que está aqui? Pronto, agora estão a ver a imagem toda, não estão? Pronto. Amplificador linear. No centro da bancada parece estar um amplificador linear de alta potência. Que algum amplificador não seja de alta potência. Quanto maior, melhor. Que pode ser usado para aumentar a potência de saída das transmissões de rádio. Este tipo de equipamento é comum em estações que pretendam fazer comunicações a grandes distâncias em bandas de HF, usando modos como LSB, USB ou AM. 3. Transcetores e controladores. Existem vários equipamentos de rádio espalhados pela mesa, incluindo transcetores de diferentes bandas. É verdade. Estes transcetores permitem a operação em várias bandas de frequência, possivelmente incluindo HF, VHF e UHF. Um desses rádios parece ser dedicado a PMR 446 ou CB. Isto agora. Microfones e alto-falantes. O microfone montado num braço articulado. Sugere que a estação está pronta para comunicações de voz e os alto-falantes externos de alta qualidade indicam que a qualidade de áudio é uma prioridade para o operador. A alta qualidade de áudio foi descoberto. Isto é importante para receber sinais claros e de discernir pequenas variações no áudio, essencial em comunicações à distância. Controle e acessórios. Existem vários dispositivos de controle, como sintonizadores, medidores SWR e outros controladores de potência de sinal. Mas como é que ela sabe isto tudo? Deixa-me lá ver se tu tens isso tudo. Estes são essenciais para ajustar as condições de transmissão e garantir a máxima eficiência e clareza nas comunicações. Também existem múltiplas fontes de alimentação, provavelmente para alimentar os diversos equipamentos de forma fiável. Antena externa. Antena externa. Através da janela, não é possível ver uma antena. Não é possível. Qual janela? Mas tem uma janela. Através da janela não é possível ver uma antena claramente, mas com este tipo de configuração é quase certo que a estação está ligada a uma antena externa de grandes dimensões, possivelmente um dipolo ou vertical, essencial para maximizar a recepção de transmissão dos sinais.
computador de suporte, o teclado e o rato à direita, sugere que o computador serve de interface com os transcetores e amplificadores, controlando e monitorizando todas as operações de estação, programas de STR, logbooks e contactos, como o software de QSO, ou até mesmo ferramentas de processamento de áudio podem estar em uso. Em geral, esta estação parece ser bastante avançada, adequada a um operador que leva o seu rádio muito a sério, possivelmente para operações em DX ou frequências especiais, como as descritas em vários planos de comunicação. Vá lá, esta não falou do 333. É pá, brutal, brutal, brutal. Bom, agora faço mesmo um intervalo, quer dizer, se vocês não dizem Acertou nada, em quase tudo, ó Miguel. só faltou dizer de quem era a estação e tudo, não estava aí escrito. Não, e faz uma descrição melhor do que se nós pedíssemos a humanos para Exatamente. descrever, não é? Portanto, é ou não é assustador? Quando uma coisa É? destas tiver braços e pernas e entrar por aí fora pela casa dentro, eu não sei. É verdade, porque esta tecnologia está tudo no início. Isto parece-nos já ficção científica, mas a verdade é que isto está tudo a começar, não é? Sim. A questão é, está a começar, obviamente, em laboratório e para efeitos militares, isto já deve ir lá muito à frente, mas para nós está a começar, mas a questão é que está a começar acessível a todos, de borla, e portanto isto vai entrar pela casa de toda a gente. Quer dizer, a qualquer momento, o estranho é não se usar uma inteligência artificial. Eu faço uma comparação que há muitos anos nos negócios não havia internet e um dia apareceu a internet. E quando apareceu a internet, obviamente que eu tinha, não é? Andei a brincar com aquilo, até porque estava ligado às tecnologias, e a certa altura apercebi-me que, em termos de comunicação, de empresa para empresa, perguntavam-me se eu tinha e-mail. E eu achava que o e-mail era uma coisa dos geeks da informática, porque ninguém levava aquilo a sério. Havia fax, não é? Escreviam-se cartas. Então o e-mail entrou e ficou normal. Só passado um tempo dizia-se que quem não tivesse um site não podia estar dentro dos negócios, porque os negócios, todos eles obrigariam as empresas a ter um site. E foi verdade. Hoje não há empresa que não tenha um site. O que eu acho é que rapidamente, e estamos a falar no prazo de um ano, qualquer empresa que não tenha uma inteligência artificial como um chatbot de atendimento ou uma coisa qualquer, não irá estar dentro dos negócios, porque as pessoas já não querem ler os sites, já não querem procurar as coisas, querem que se faça a pergunta de viva voz e obter a resposta. Há um estudo que foi feito que praticamente 50% das pessoas preferia já ser atendido por um chatbot de voz do que propriamente por uma pessoa. Talvez porque se sintam mais à vontade, porque aquilo responde sempre bem, está sempre bem disposto e por aí fora, por aí fora. Quer dizer, portanto, esta é a realidade e aqui a minha ideia em fazer o RF Master GPT era vamos usar essa realidade para o radioamadorismo, que é um trabalho ainda em curso, da qual eu vou pedindo opiniões de como é que deve funcionar e como é que se deve melhorar. Mas qualquer um pode fazer o seu. Eu só, digamos que tive a primeira ideia e pus ali um bocado de trabalho naquilo e continuo a desenvolver. Espero que utilizem e que depois vão dando esse feedback, mas que saibam a partir de hoje, se é que já não sabiam, não é possível encarar o mundo sem a inteligência artificial, quer seja para vocês a utilizarem, a vosso proveito, que é para se defenderem dela, porque ela vai estar em tudo quanto é lugar. Pronto, era isso que eu vos queria transmitir. Agora vamos a QSO livre, senão daqui a um bocado é meia-noite. Alô? Eu não estou a ouvir nada. Não sei se alguém está a falar, mas eu não ouço nada. Bom, Miguel, muito obrigado da minha parte. Acho que foi das sessões mais interessantes. Eu já vi até bastantes coisas eh, mais bem estruturadas e mais objetivas que já vi nesta área da inteligência artificial. Portanto, muito Ok, obrigado. Achei, ok. achei muito curioso e achei giro ver essa progressão através de vários modelos. Enfim, fiquei interessado em saber mais sobre esse radioamador sintético, não é? É verdade, Penso é que era uma verdade. coisa. O radioamador sintético penso que é uma coisa engraçada, porque nós já achávamos que o FT8 era muito sintético, mas, isto adiciona uma nova camada. Obrigado, Miguel. Sim, sim, sim. Bom, eu também não Só estou a faltam os revelar painéis tudo. solares, não é? Só faltam os painéis solares, não é? Como é que a É, inteligência artificial vai afetar a sua área de negócio, não é?
Vai, 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 Acho que vai. é? Vai, mas vamos lá ver. A minha área de negócio são os painéis solares, lá está. Mas felizmente os painéis solares ainda não vão parar aos telhados sozinhos e não me parece que venha aí um robô, nem que seja da Tesla, para me fazer concorrência tão depressa. Eu acho que eles vão fazer concorrência às empregadas domésticas, aos chefes de cozinha e bem, os advogados vão à vida mais depressa que aquilo responde. Só para terem uma ideia, eu tive uma reunião de condóminos e o meu assistente foi o chat GPT e dei uma abada a uma data de gente lá. Foi uma coisa isto é brutal. Bem, mas aqui o T. Carlos é CB, é rádio amador, como não diz. Não, Rádio Amador, Rádio Amador. Isto está é programado aqui para um perfil Ah, pessoal, normalmente costuma dizer aí. Telmo Carlos, Telmo Carlos. Telmo Sim, Carlos. E é rádio amador de onde? das Caldas da Rainha, Ah, ok, CT7 está longe. AMZ. Está longe, ok, ok. Sim. Podia estar aqui perto. Tudo bem. Pronto. Mais alguém quer dizer umas palavras? Ouço, ouço. Não conseguem falar? Não, eu não estou a ver o chat. Quem é que pode dar um jeito? Eu não encontro O, nada, O Joaquim este tem que estar de moderador, não é? mas eu não encontro nada que impossibilite as pessoas de falarem. É só tirar o mute. Vocês É, Só conseguem me tirar o ouvir? mute. Cada um tira o sim, mute sim. e fala. Conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim, sim, ouvimos. Pronto. Há pouco, fui eu que me queixei. Há pouco estava a dizer para partilhar a fotografia nova aí da outra estação. Eu não me lembro agora do nome do colega. E pronto, eu não sei porque não me estavam a ouvir. Eu estava a tirar o mute, mas pronto, não estava a dar. Mas Não agora sei. já dá. Pronto, eu Pois, já agora diz, ah, diz. Estava lá aproveito. a tua imagem. Pois, fiquei impressionado com o que ele encontrou. Pronto, eu dei aqui uma arrumação que tinha aqui umas coisas desarrumadas em cima e, e fiquei assim um bocado impressionado para positivo, não é? Com as coisas que ele encontrou. Pronto, não errou muito. Pronto, os rádios realmente são da HF, mas é 10, 11 e 12 metros, não é? Para as bandas mais baixas, Pois. como ele disse. Mas realmente também não são muito diferentes desses rádios que ele falou. Pronto, e acertou em quase tudo, tentando isso. Só não encontrou o PMR, está lá um PMR no cantinho, com a antena sem a parte de plástico da antena. E ele não falou desse PMR. Pois, é, pá. Mas pronto, está feita a demonstração, porque era isto que eu vos queria transmitir. Para já as potencialidades que existem agora, portanto, não é uma coisa que vai haver depois e que esteja em desenvolvimento, não. Tudo isto que eu mostrei, qualquer um de vocês pode fazer. Obviamente eu fiz o RF Massa, porque só dá para fazer com uma conta paga e com algum trabalho, mas qualquer um poderia fazer isso e é isso que eu estou aqui a dizer hoje. É possível, é relativamente fácil. Não é assim tão encantador, porque pôr aquilo a responder bem às vezes dá algum trabalho. Quer dizer, a máquina não se tem mão naquilo. Portanto, se nós fizéssemos um site, eu conseguia fazer as páginas todas do site, como se fosse um livro, e dizia: não, não está lá mais nada que não foi o que eu escrevi. Ali não é bem assim. Eu dou-lhe a minha matéria, o texto que me parece ou o que ela diz não está escrito daquela maneira exatamente em lado nenhum. Ela refaz a linguagem, mas introduz às vezes ali uma explicação, umas coisas que já são criatividade dela, que se o texto estiver correto, não sai muito daquilo e está impecável. Ao ponto de a resposta que aquilo dá, eu era incapaz de escrever um texto tão correto, porque nunca escreveria daquela maneira, nunca escrevia tão bem. E depois estamos a falar de uma ferramenta que fala 30 línguas, na maior. Portanto, se vier um alemão ou RF Master, aquilo responde em alemão, e se for um chinês, é um chinês, na maior. Aliás, esta hoje não fiz, mas às vezes quando falo com algumas pessoas mostro aqui a aplicação de telemóvel a falar português e agora dá uma resposta em alemão, em chinês e em holandês. E aquilo dá, sem problema nenhum. Portanto, aí quem diz fala diz ouve. Portanto, realmente a coisa é assustadora. Uh, pronto, acho que ainda bem que ficaram impressionados. Peço-vos Miguel, desculpa lá. chega-se ao ponto hoje em dia de se fazerem teses de mestrado suportadas no chat GPT. Sim, No exatamente. outro dia estava a falar sobre isso e como muita gente utilizava já o chat GPT, quer a nível académico e profissional, e a minha filha diz-me, hoje em dia não há nenhum trabalho
que eu não pegue no chat GTP para avançar, para me dar o enquadramento ou o draft inicial Uhum. e que depois vá customizar e limar arestas. Eu posso dizer que também a nível profissional é algo que uso bastante. Há pouco tempo um cliente pediu-me uma proposta para um plano de formação numa área que eu confesso que nunca tinha dado e que mal conhecia. Mas eu não gosto de dizer nunca não aos clientes e então disse que ia analisar. E eu no chat GPT pedi para ele me desenvolver um plano de formação para aquela área e ele desenvolveu-me o plano de formação inteiro. Depois podemos pedir para ele desenvolver mais, ou Uhum. desenvolver mais aquele capítulo, ou ir mais naquela direção. Depois, obviamente, nós temos que dar sempre o nosso toque pessoal, mas a verdade é que funciona. Epá, funciona e hoje em dia é uma ferramenta que eu não dispenso, profissionalmente. É verdade. Eu acho que isso vai acontecer transversalmente, pouco assim. Portanto, este era o conhecimento que eu vos queria passar hoje. Pronto, esta é a mesma reta final. Se alguém tiver mais alguma coisa a dizer ou perguntar, que diga agora. Eh, a minha ideia é fazer isto, obviamente, para o bem da comunidade. Muitas vezes nós fazemos coisas e nem entendemos bem ou não conseguimos avaliar o alcance, e eu penso que este GPT poderá ser, vá lá, a obra maior que eu tenha feito. Pronto. Porque, por exemplo, quando eu fiz os vídeos são neste momento mais de 100 vídeos e tenho mais de 1000 subscritores. Mas 1000 subscritores é pouco, hein? Aquilo para o YouTube é nada. Se eu tivesse 10.000, talvez contasse para o campeonato, assim nem conta. Mas vou-me cruzando com pessoas, às vezes pessoalmente, outras vezes me escrevem a dizer eu vi os seus vídeos todos. E outros a dizer eu comprei um rádio porque vi o seu vídeo e porque comprei o rádio que você disse. E eu, o que é que eu ando para aqui a dizer? Portanto, nós influenciamos a vida do outro. E isso sempre foi um bocado assim, mas nós não sabemos o que é que acontece do outro lado. Aqui no GPT é precisamente a mesma coisa, porque eu não sei o que é que vocês escrevem. Então, eu não tenho forma nenhuma de saber o que é que cada um foi lá escrever. Portanto, fiquem à vontade para me chamar nomes ou fazer perguntas esquisitas, porque aquilo eu não tenho maneira de saber. Eh, Portanto, também não tenho maneira de saber o alcance, se não me disserem. E uma das coisas que eu peço é que, se fizerem perguntas, ou seja o que for, e cujas respostas não sejam boas, que façam copy-paste do bocado do texto, ou seja, da pergunta e da resposta, e me enviem, está lá o e-mail, ou através do Facebook, ou assim, ou por outra via que me conheçam, para que eu possa perceber o que é que aconteceu e arranjar a matéria para corrigir aquilo, que normalmente é tapar o buraco. Ela deu uma resposta errada porque a matéria não estava lá, então eu arranjo maneira dela estar. Mesmo assim, não é garantido, porque a mesma pergunta feita em épocas diferentes dá respostas diferentes. Um dos casos foi o que aconteceu há bocado. A certa altura eu disse, explica-me lá o cálculo. E explicou o cálculo. E começou a explicar o cálculo todo ali para a frente. Portanto, há aqui uma coisa que eu vos faço essa advertência. Se por acaso estiverem a teclar ou a conversar, porque é igual, e houver uma resposta errada, por exemplo, aquela das categorias, e se eu não lhe a corrigisse, dissesse, olha que isso não é assim, ela partia do princípio que aquela informação é verdadeira. E durante aquela conversa, ela ia se lembrar de toda a conversa que já fez. E ia assumir que aquilo que era um erro, pelo facto de eu não lhe disse, ela assumia que era verdade e ia incorporando aquilo nas próximas respostas. E o erro ia se multiplicando. Portanto, sempre que virem que há ali um erro, façam a advertência e dizer, olha que isso não é verdade. Porque aquilo vai guardando. Vai guardando. Quando fecharem o chat, tudo isso perde, ele volta a perder essa memória toda. Aliás, não é possível que, pelo que escrevam, alterar a programação da máquina. Vá lá, a memória que ela tem, a principal, não é alterável de forma nenhuma. Né? Portanto, podem brincar à vontade, podem fazer o que entenderem, e se precisarem de alguma ajuda, pronto, cá estarei. Essa era mesmo a dúvida que eu tinha, que é saber se aquela instância vai aprender com as perguntas e se vai utilizar as suas próprias respostas para retroalimentar o seu conhecimento. Não. Não, É? não. Isso é mesmo impossível em qualquer GPT do chat GPT. Isso teria que ser feito de outra maneira. Quando eu fizer uma app para telemóvel ou para computador, isso já é possível, porque aí toda a comunicação passa pelo meu servidor. Eu vejo-a. E pelo Pois, facto de eu a ver, eu posso guardá-la, posso filtrá-la e posso utilizá-la. Neste momento,
quando estão a teclar com o RF Master, estão a ir diretamente à OpenAI, ao chat GPT. Eu não vejo, por isso é que eu não tenho forma de saber. Hum. Portanto, Pois, por outro lado, ok. para quem há uma opção lá na app, penso que no site também deve haver, mas na app eu ainda há bocado passei por ela, que é dizer que não queremos que a nossa conversa seja utilizada para melhorar o sistema deles, etc, etc, de base de dados de conhecimento. Ou seja, porque tudo o que nós escrevemos, eles podem utilizar, a não ser que a gente diga que não quer. Da mesma maneira que foram à internet e beberam a torto e a direito tudo o que encontraram. Ainda para mais, fala-se do RGPD e dos direitos de autor, mas de repente aquilo embebeu tudo e não pediu nada a ninguém. Pronto, que é aquela parte invisível de que eu não consigo saber o que é que lá está dentro. Eu não consigo saber. Não há maneira. Eu posso estar à conversa e perguntar-lhe, descreve-me isto e aquilo vai fazendo, mas eu não há maneira de saber tudo o que lá está. Portanto, é também um desafio lidar com uma máquina que tem imenso conhecimento, em que algum até pode estar errado e que nós não sabemos. Uma coisa é certa, aquilo responde sempre espetacularmente bem, nunca tem sono, não tem fome, não se recusa a nada. A gente pode até chamar-lhe nomes que aquilo está sempre bem. Portanto, penso que é uma boa ferramenta para quem está a entrar no hobby ou para quem quer simplesmente fazer perguntas, porque para mim aquilo é um assistente, não é só para aprender. Eu, por exemplo, há frequências que eu sei de cor. As frequências do PMR, aquilo tem décimas que nunca mais acaba, eu não sei aquilo de cor. Então, quando quero saber qual é a frequência de um determinado canal, eu vou ali e pergunto. E aquilo diz, é tão simples como isso. Ou se já não me lembrar de uma determinada frequência de onda curta, de um serviço ou de uma coisa qualquer, eu vou lá e pergunto. Desde que saiba, obviamente, alguém teve que pôr lá, senão aquilo arrisca-se a responder da coisa errada. Mas o grau de conhecimento, mesmo em termos das fórmulas matemáticas e tudo mais, é realmente assustador e dá muito jeito. Dá muito jeito, por exemplo, vou fazer uma última demonstração e depois calmo para sempre, certo? Aguentam mais 5 minutos ou não? Aguenta, aguenta. Força nisso. Então deixa-me lá. Pronto, onde é que isto está? Não é aqui. Aqui. Estou no RF Master. Estou no RF Master. Exatamente. Então tenho que partilhar aqui o ecrã desta coisa. A tela, que é este. Pronto. Estão a ver aqui o RF Master, certo? Alô? Estão a ver? Ok. Sim, sim. Ok. Qual a distância entre. Agora vamos para o CV. A estação Gato Bravo, que está cá, Bravo, e deixa-me cá ver uma que esteja longe. Mondego Sul. Pronto. Gato Bravo está no Barreiro e Mondego Sul está na Figueira da Foz. Pronto, perdoem-me lá os radioamadores, mas muitos deles eram CVs, ainda são, e o que está aqui mais é matéria de CV. E eu há bocado fiz aquela pergunta de qual distância, e agora até vou dizer, entre as duas estações. Isto vai dizer. Mas ele já tinha dito. É a verdade. Pronto. Mas porquê que eu agora estou a perguntar isto? É que eu ainda não, eu só perguntei qual era a distância das estações, não disse o que é que queria fazer com isto. E eu disse, será que dá, e está mal escrito, mas não interessa, dá para comunicar entre as estações usando o CB?
Agora isto já serve para as pessoas que entram no hobby. Pá, será que dá? Aquilo é longe? O que é que isto diz? O que é que isto me recomenda? Então o que isto diz? A distância, considerar fatores de propagação. Ah, pois, exatamente, fala de X que aqui não interessa para nada, portanto, isto é uma das coisas que eu já lhe disse várias vezes para não usar isto, mas tem tendência a usar. Em condições normais, sem propagação, o alcance típico do CB varia entre 10 e 30 km para comunicações locais. Mas depois diz mais. Usar banda lateral SSB em vez da AM/FM pode aumentar o alcance. Em boas condições de propagação é possível comunicar a uma distância superior a 150 km. As antenas, as antenas eficientes, uma altura adequada, melhor o alcance. Ambas as estações utilizarem boas antenas, lá está, tem que ser dos dois lados. Condições atmosféricas, geográficas. Topologia, portanto, colinas e edifícios podem limitar o alcance. As condições meteorológicas. Conclusão. Em condições, isto é que é importante, porque ele dá uma série de raciocínios e depois diz uma conclusão. Em condições normais, a comunicação entre as duas estações, uma distância de 166 km, usando CB, seria difícil, mas não impossível, com o uso de banda lateral SSP em boas condições de propagação. Tal, 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 tal. Portanto, para quem faz uma pergunta assim, então isto dá, e ele até enquadra desta em AM e FM não dá, mas em banda lateral talvez dê, mas é um bocado. Atenção, não é impossível, mas isso não é fácil. E se perguntasse, então, e em PMR 446? Agora, vamos chatear a máquina, não é? Qualquer um sabe a resposta, mas vamos lá ver o que é que isto diz. Pois, potência de transmissão, não são permitidos dispositivos, apenas são quando os dispositivos com antena integrada, mas depois vai dando algumas dicas. Essas dicas, obviamente, fui eu que lhes dei. Toda esta matéria, estes critérios, fui eu que lhes pus. Em terreno aberto, o alcance máximo típico de um PMR 446 varia entre 3 e 5 km. Em condições de linha de vista, 10 a 15 km. Depois fala um bocado do facto de ser o HF. A frequência UHF utilizada pelo PMR 446 propaga-se em linha de vista, mas sofre muito com os obstáculos como edifícios, colinas ou lagos. A distância de 166 km seria muito além da capacidade de um PMR 446. Conclusão, não dá. E que outra forma há? Bem, outra forma há? Temos ações. Porque isto agora eu estou a escrever, mas podia ser uma conversa. Olha, dá para falar entre este e aquele? Não, então e do PMR dá? Então e de outras maneiras é que dá? Então e que antena é que faz? Teve que subir a antena de 5 metros, o que é que dá? Pronto. Portanto, chega ao nível que nós, radioamadores, estamos habituados a falar. O que é que ele diz? Pronto, agora está a fazer considerações. Repetidores, HF, 40, está a dizer que são os 40 metros, uns 20 metros. Link entre repetidores, e agora já está aí para aí fora. Comunicação via satélite de radioamadores, pronto. FT8, outros modos digitais, tinha móvel ou internet. Pronto, eu também só lhe disse, que outras coisas é que há? Isto agora está para aí a disparatar. Mas em conclusão, seria HF nos 40 metros ou 20 metros, repetidores de veio do HF, ligados ao Echolink, explorar modos digitais como o FT8. Agora, eu nem me lembrava do FT8. Realmente dá, é verdade. Mas está aqui uma resposta considerada aceitável. Portanto, muitas vezes não encontramos a resposta tecnicamente correta, mas o meu objetivo, que sempre foi o auxílio e a formação, a quem chegar depois provavelmente dizia, pá, o que é isto do HF nos 40 e nos 20 metros? Por que é que ele me está a recomendar isto? E depois isto ia por aí fora. E pronto, podem estar aqui à conversa com a máquina. Infelizmente, a versão gratuita faz umas quantas perguntas e para, e depois diz, agora amanhã pode fazer mais perguntas. Mas isso, muitos de vocês com certeza têm a conta paga e, portanto, isto é sempre a andar. Pronto, vou parar a partilha, era só mesmo este. Era mais um exemplo de como é que se pode pedir aqui informação à maquineta. Pronto, veja ali o nosso presidente ali a caminhar, a caminhar, a caminhar. Sr. Presidente, quer dar umas últimas palavras ou quem é que encerra isto?
Então é o meu amigo que encerra. Então pronto, não se deixem enganar quando alguém responder ao rádio e perguntem mesmo se é um humano ou se é um GPT. Ele também depois vai dizer que, bem, ele não mente. Se ele se perguntarem, ele diz não. É porque às vezes há a pessoa até que diz, então e, É para ti. e como é que podemos ir à praia? Ele diz, eu não tenho corpo, não posso ir à praia. Portanto, mas tem voz, que ele fala e escreve e é assim. É. Pronto, rapaziada, rádio amadores, bacanudos, espero que isto vos tenha alterado a vida para melhor e que nos encontremos um dia destes via rádio. Eu ando sempre a dizer que tenho que falar mais em rádio amadorismo, mas depois, olha, depois não consigo. É falta de tempo. É a brincar com estas coisas e depois não sobra um tempo para as outras. Fica à vossa disposição para as perguntas que tiverem mais tarde e convido-vos a utilizarem o RF Master GPT, a registarem-se lá, a fazerem perguntas e, olha, ajudem-me a desenvolver, nem que sejam com umas dicas a dizer o que é que aquilo lá deve estar. Grande Oscar Bravo a todos. 7351. Ai, nos amadores é só 73. Quem é que fecha a luz? Muito obrigado pela Boa noite, obrigado. apresentação, Bom fim de Miguel. semana. Obrigado pela Muito apresentação. interessante. Boa noite. Obrigado, Miguel, pela apresentação. Obrigado, Miguel. Eu penso que o Viegas está mesmo a entrar em casa, por aquilo que me apercebi. Ele, entretanto, deve estar a chegar ao computador. Não sei se ele quer dizer mais alguma coisa. De qualquer das formas, fica aqui o agradecimento ao Miguel por mais esta excelente apresentação. E esperemos que haja uma próxima, um dia destes. Mas já com braços e pernas, Pois, por que não? Eu não sei se isso é boa ideia, se não será o fim da humanidade. Isto faz-me lembrar aquela história do exterminador, não é? Exatamente, cuja data já passou, mas não quer dizer que não venha a acontecer. Pois, se calhar a história não está tão longe da realidade como Pois. pensava. Ou Porque como eles às vezes nos filmes querem nos avisar de certas coisas, só que a gente pensa que aquilo é um filme. sim, mas já houve muitos filmes deste género e nunca eles chegaram a uma realidade sequer tão próxima quanto este. Porque este, de facto, e até porque as várias versões que foram feitas depois também ajudam um bocadinho ali a baralhar a coisa, a saltar para o passado, saltar para o futuro, mas a base está sempre no problema que existiu eles não lhe chamavam inteligência artificial, eles davam outro nome, mas o problema estava todo do mesmo lado, foi a capacidade que as máquinas tiveram em superar o homem. Isto é assustador. A capacidade a possibilidade da máquina chegar ao ponto de perceber que nós é que somos o ser imperfeito, nós é que somos o vírus, nós é que somos o problema e elimina o problema. Sim. A máquina é perfeita. Há aqui, pronto, agora que já terminou, posso-vos adiantar mais duas coisas que são digamos que algum perigo também para a humanidade que foi identificado, que faz-se a máquina para cumprir uma função. E a máquina vai tentar cumprir essa função. Tem ela braços e pernas ou não? Eu não entendo que até tem. Então, esse software, essa inteligência artificial, esse hardware, seja o que for, vai cumprir uma determinada função e vai tentar fazê-lo sempre o melhor possível. E há uns subprogramas que estão a correr por baixo para lhe permitir fazer o que é suposto ela fazer. Se ela fala, existem subrotinas ou subprogramas que identificam a voz. Há outras rotinas ou subprogramas que têm os sensores, para saber caminhar, saber ver, para depois o cérebro, no fundo, conseguir raciocinar e produzir as respostas. Então há o perigo de que, para conseguir cumprir a sua função, ela não queira ser desligada. E automaticamente começa a arranjar os mecanismos possíveis para não poder ser desligado. E um dos mecanismos chama-se backup. Esse é dos maiores perigos, que é a máquina replicar-se, dividir-se de tal maneira que não possa ser desligado. E nós já temos isso hoje em dia nos chips de inteligência artificial nos telemóveis. Ou seja,
não é possível acabar com a inteligência artificial porque um bocadinho dela está em todos os telemóveis. Portanto, a inteligência artificial não morre nunca mais. Esse é um dos perigos da humanidade, não é possível acabar com ela. No entanto, ela pode acabar connosco. Verdade. Pronto, E já temos aí o nosso amigo Viegas, já, certo. já como anfitrião novamente. Vocês obrigaram-me a vir a correr, por isso estou a descansar, tá? Pá, e estou a ficar assustado, pá, vocês começámos a falar em inteligência artificial, já estamos a falar no filme do Schwarzenegger, pá, isso Sim. já me começa a ficar preocupado. Não, é um bocado exigente. Isto também tem a ver com os avanços tecnológicos ao nível dos microprocessadores, não é? Isto passámos do Z80 para os Intels de última raça, os cores e por aí fora. Epá, isso a brincar, neste momento, epá, nós em 50 anos, por acaso não são 50 anos, mas foram 43, ou seja, eu quando andei a estudar, ainda andávamos com o Z80, não é? E isto há 43 anos, 44 anos, ou seja, eu andei na Afonso Domingos em 80, 79, 80, por isso, parecendo que não, já nessa altura havia lá um computador, um terminal, que era para o pessoal ir lá fazer e ver, perguntar coisas, cenas, como agora. Só que levava-se logo o recado que aquilo era para fazer poucas perguntas, porque as perguntas pagavam-se a peso de ouro e era com o professor de eletrónica lá a ensinar como é que era. Pá, isto é só um pequeno passo, como é que nós em 45 anos, praticamente, ora, eu tenho 43 de serviço, por isso, 45 anos, a tecnologia deu um salto que foi uma coisa impressionante, a nível de microprocessadores. Mas isto é normal. Com muitas guerras pelo meio, com certeza que iria haver este boom tecnológico. Não é? E é assim, a conquista do espaço também deu um grande salto e a monitorização cada vez mais vai ser mais importante. E é assim. Olha, obrigado, Miguel. Vou-te lançar o repto para mais umas quantas. Vai pensando, vai-te preparando para pensar aí. Vamos ter, acho que já temos, neste momento, até ao final até às férias de Natal. Sim, porque esta associação faz férias de Natal. Até ao Natal. Por isso, epá, já temos mais ou menos tudo alinhavado. Mas já estou a preparar o próximo ano e por isso vai lá pensando para pensarmos naquilo que se vai falar. Que isto vai ser, vamos ter aí muita coisa. E é assim, olha, muito obrigado. Tá bem. Um abraço a todos. Pá, isto é o trabalho associativo a funcionar e a dar uma ideia, pá, o que é que vamos fazer e quando o homem quer, o sonho realiza-se. É um pequeno resultado disto. E é assim. Ou seja, quando tu me telefonaste não fazias ideia que isto ia parar aqui. Não, eu vou dizer que eu há bocado quando tu entraste recebi à mesma altura o e-mail do orador que era para ser esta sexta-feira. E ele diz-me assim, só agora é que eu vi o e-mail, pronto. Então tenho que fazer isto, já que ele só vê os e-mails ao fim de semana, à sexta-feira, vou ter que começar a contactar com a malta sempre com 2, 3 semanas de tempo. E é importante o pessoal responder e a dizer que está disponível, isso é que é importante. E acho que estamos a conseguir levar isto a bom porto. E isso também é das coisas importantes dentro do Rádio Amadorismo. Tá, olha, obrigado, Miguel. Tá bom, pá. Então vá. 7-3 a todos e até para a semana.